Eu vou começar com uma verdade que a gente fala internamente aqui na IMG Brasil. O inglês é a etapa que mais trava médico brasileiro no processo de imigração para a Austrália. E não é por falta de capacidade. Bom, médicos são inteligentes, estudam muito, aprendem rápido. Trava porque existe muita confusão sobre qual prova fazer, qual nota tirar e principalmente como as regras mudaram nos últimos meses. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar as 5 provas que a APRA aceita, como escolher a prova certa para o seu perfil e os 4 erros que invalidam um bom resultado, além de uma dica final que pode te fazer economizar uma prova inteira. Primeiro, um contexto bem rapidinho. A APRA é o órgão que vai te registrar como médico aqui na Austrália e exige prova de proficiência em inglês para todo médico estrangeiro que não vem de país de língua inglesa. Recentemente, eles expandiram essa lista de países, que passou de 7 para 30. Mas, obviamente, o Brasil não está nessa lista e provavelmente não vai estar tão cedo. Então, sim, você vai precisar fazer a prova de inglês. E a regra é a seguinte: você precisa atingir uma nota mínima em cada uma das 4 habilidades: listening, reading, writing e speaking. E não só na média geral, mas em cada uma. Mas tem uma flexibilidade que muita gente não sabe, que é você pode combinar 2 tentativas da mesma prova dentro de 12 meses. Então, se você foi bem em 3 das 4 habilidades numa primeira tentativa, você pode fazer uma segunda tentativa focando naquela habilidade que você não foi tão bem, naquela que faltou. E aí você combina os resultados e tem a nota inteira. Bem prático. Agora, a APRA aceita 5 provas no total: o IELTS Academic, OET, PTE Academic, Cambridge C1 e C2 ou o TOEFL IBT. Oficialmente, todas elas estão benchmarked, que eles falam, no mesmo nível, ou seja, na teoria não tem uma que é mais fácil que a outra. Mas na prática, o formato, o tipo de conteúdo fazem sim muita diferença para cada pessoa. Então, deixa eu te mostrar aqui as 5 provas bem rapidinho e depois eu te ajudo a escolher qual prova seria ali mais certa ou a melhor para o teu perfil. Então vamos começar com o IELTS Academic, que é o mais conhecido, a maioria das pessoas já ouviu falar. Ele é disponível em papel ou computador e tem centros disponíveis no Brasil e na Austrália. Custa ali em torno de $475 australianos e tem 4 sessões que duram quase 3 horas. O speaking é com um entrevistador presencial. E o grande diferencial dessa prova é o One Skill Retake. Se você ficou abaixo da nota só em uma habilidade, você pode refazer só aquela habilidade dentro de 60 dias por $300. Nenhuma outra prova oferece isso e para muita gente essa é uma opção segura. O OET é o único feito especificamente para profissionais da saúde. Ele tem um conteúdo de reading e listening, todo em contexto clínico, e o writing pede para você escrever uma carta de encaminhamento ali de um paciente ou para um médico. O speaking simula uma consulta médica. Então, para quem trabalhou em hospital falando inglês ou estuda inglês médico há algum tempo, o OIT pode ser bem mais natural que o IELTS ou o PTE. A desvantagem é que essa prova é um pouco mais carinha, custa em torno ali de $580. PT acadêmico, o mais rápido de todos, 2 horas de prova, 100% computadorizada, sem nenhuma interação humana. O speaking é gravado no microfone, avaliado por um algoritmo e o resultado sai ali em 1 a 2 dias úteis. Custa em torno de $415 e tem datas quase diárias ali nas grandes cidades. Então, se você tá com pressa ou se o seu orçamento é mais apertadinho, essa é uma boa prova. Mas atenção nisso aqui, gente. Como o speaking ele é avaliado por um software, se a tua pronúncia é muito acentuada, ela pode ser penalizada. Quem tem um sotaque mais forte, às vezes é mais fácil fazer uma prova com um avaliador humano, que vai ali, você pode pedir para repetir, né? Talvez te ajude. Cambridge C1 ou C2, que é a mais acadêmica de todas aqui do grupo. É uma prova que dura cerca de 4 horas, ela é um pouquinho mais longa, mas tem uma vantagem para a vida que o certificado não expira nunca. As outras todas expiram em 2 anos. Questão toda, para a APRA, a regra é a mesma.
Para a APRA, ela só vale 2 anos. Então, se você tem um Cambridge que foi feito há 10 anos atrás, ele não vale. Para mim, o Cambridge só faz sentido se você já fez um, então você já se familiarizou com essa prova, ou se esse formato te agrada mais. O custo varia ali entre 330 e $400, porque depende do centro. TOEFL IBT. Historicamente, ele é menos usado para registro médico, mas isso mudou recentemente porque desde 2024 existe uma versão chamada TOEFL IBT Austrália, que está vindo com preço promocional, ali em torno de $160 americanos, e faz o envio automático do resultado para o Department of Home Affairs na Austrália. Um ponto bem importante aqui, que para a APRA tem que ser a versão presencial em centro de teste. A Home Edition, que é feita em casa, não é aceita. E essa regra, ela vale para todas as provas. Tudo que é feito em casa não conta, com uma única exceção, que é o OET at Home, que é a única versão remota que é aceita. Beleza, agora você conhece as 5 provas. Vamos para a parte prática, como que a gente escolhe uma delas para ti? Em vez de eu te dizer: "Faz essa aqui", deixa eu te fazer 4 perguntas, que a gente vai escolher a prova certa para o teu perfil a partir daí. Vai respondendo mentalmente cada uma enquanto eu vou falando. Então, primeira pergunta: você já trabalhou em algum hospital de língua inglesa? Já fez algum intercâmbio em ambiente clínico nos Estados Unidos ou na Austrália? Se sim, o OIT pode ser sua melhor opção, mesmo sendo o mais caro. Por quê? Porque é um conteúdo mais familiar, o speaking simula uma consulta, então a curva de preparação vai ser bem menor para ti. Se não, tudo bem, as outras provas podem ser mais práticas e você não vai ter nenhuma desvantagem quanto a isso. Pergunta 2: Speaking. Como que você se sente mais confortável falando? Seria com um entrevistador ali, olho no olho, ou você prefere falar no microfone sozinho? Porque se você prefere o entrevistador humano, IELTS, OET ou Cambridge tem uma flexibilidade para reformular, pedir para repetir, até criar uma comunicação ali com o seu entrevistador. Se você não gosta disso e prefere o microfone, PT ou TOEFL. Não tem julgamento humano, é padrão, padronização total. Aqui não tem certo ou errado, é preferência pessoal mesmo, mas isso pode fazer uma diferença bem grande na sua nota. Terceira pergunta: prazo. O quão rápido você precisa desse resultado? Ou você está com tempo? Porque se você está com pressa, PT, o resultado sai ali de 1 a 2 dias úteis e tem prova acontecendo todos os dias. Então você consegue fazer e ter o resultado em uma semana. Se você tem tempo, qualquer uma das outras servem. Quarta pergunta, e talvez essa seja bem importante. Por quê? Orçamento. O que eu quero dizer é que não é o custo de uma tentativa, é um custo realista, porque alguns médicos que a gente acompanha, eles precisam de 2, 3 tentativas para atingir a nota. E não é porque eles não são fluentes em inglês, mas é porque cada prova tem ali seus truques de formato, coisas que a gente só aprende fazendo e que são difíceis, né. Então pensa em 2 tentativas desde agora, e já faz a conta, prepara o seu dinheiro ali antes de você escolher. Beleza, agora você escolheu a prova, vamos para os 4 erros mais comuns dessa etapa, e o pior, erros que podem invalidar o seu resultado mesmo se você passar com uma nota boa. Por quê? Primeiro erro, fazer a versão errada da prova. Cada prova tem mais de uma versão e a APRA só aceita versões específicas. Por exemplo, o IELTS tem que ser o IELTS Academic, não dá para fazer o General Training. O PT tem que ser Academic também, não o PT Core. TOEFL tem que ser o IBT presencial em centro, porque o Home não conta. Então dá uma conferidinha se você está na página certa antes de pagar. Segundo erro, combinar resultados de provas diferentes. Você pode sim combinar 2 tentativas, mas da mesma prova e tem que ser num período de 12 meses. Então, se você fez o IELTS uma vez e não atingiu a nota do writing, por exemplo, você pode fazer o IELTS de novo e combinar esses resultados, tudo certinho. O que você não pode fazer é combinar o IELTS com o OET ou combinar o PT com o IELTS, porque os resultados precisam ser sempre do mesmo provedor. Terceiro erro, deixar o resultado expirar.
Por quê? A validade dessas provas é de 2 anos, e essa contagem é da data da prova até a data que você submete o pedido de registro na APRA. Então, tem médico que faz essa prova muito cedo, manda super bem, só que depois demora para terminar o resto do processo. E quando vai aplicar para a APRA, o inglês já foi embora, já expirou. E aí tem que refazer as provas de inglês de novo. Por isso, planeje a prova de inglês dentro do cronograma todo. Não adianta ter inglês muito antes do resto. Coordena ali épica, MC, MCQ. O ideal é fazer essa prova de inglês depois da primeira prova do MC, MCQ. Ou então quando você for shortlisted para uma entrevista de emprego. Quarto erro, não fazer mock test antes de escolher a prova, antes de pagar por uma prova. Por quê? Se você vai lá, paga a prova achando que vai dar conta sem testar antes, existe uma grande chance de que você não consiga, porque cada prova tem seus truquinhos, né? Então, todas as 5 provas têm mock tests gratuitos ou baratos e nos seus sites oficiais. E antes de você pagar, você pode fazer ali uma tarde de mock tests, ou então para decidir qual prova é melhor para ti, faz uns 2, 3 mock tests diferentes. É a maneira mais rápida e a melhor de descobrir qual formato é mais natural para ti. Para fechar, regra de ouro dessa etapa: não existe uma prova mágica que é mais fácil para todo mundo. A APRA mesma diz que todas as provas estão no mesmo nível. O que existe é a prova mais certa para o teu perfil. Então, faz um mock test ali de pelo menos umas 2 provas diferentes que você está considerando e escolhe baseado no formato que mais te agrada. E estuda só uma. Por quê? Mudar de prova no meio do caminho pode te custar mais tempo, mais dinheiro, né? Então, só uma. Outra coisa, o mesmo resultado que você usa de inglês para a APRA, você pode usar para o visto australiano. As provas aceitas pelo Department of Affairs são as mesmas provas que a APRA exige. Uma prova, 2 usos. Vamos recapitular então? São 5 provas aceitas: IELTS, OIT, PT, Cambridge e TOEFL. Temos validade de 2 anos, da prova até o pedido de registro com a APRA, e dá para combinar 2 tentativas da mesma prova se forem num período de 12 meses. Sempre fazer mock testes antes de decidir por uma prova, sempre. E não esquece, a plataforma tem um módulo todo de inglês para te dar ainda mais confiança. You got it. See ya!